agradável, um sacrifício vivo diante de Deus do teu altar. E confirma em que honra o sacrifício perfeito de teu Filho Jesus, feito por nós, para que pudéssemos ser aceitos por ti. Ó Deus, no nome de Jesus também nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, lida e exposta, explicada e aplicada, para que ela também venha fazer morada no nosso coração. Amém. Vamos proferir nesta hora a nossa declaração de fé, que é o credo apostólico. Vamos todos juntos, vamos colocar de pé, e a gente já se põe para cantar primeiro. Todos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vamos cantar? Mateus 7, 26 e 27, que diz assim: Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Meus irmãos, sempre que nós pecamos é porque nós acabamos não praticando aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. É quando decidimos fazer as coisas por nós mesmos. É como edificarmos uma casa sobre a areia. É por isso que pecamos. E nós com frequência fazemos isso, porque ainda não somos perfeitos, estamos no processo de santificação. De tal modo então que é necessário todos os dias da sua vida, todas as vezes que você orar, pedir ao Senhor perdão
pelos seus pecados, pelas vezes em que você não ouve a palavra de Jesus e não a pratica, e acaba que vem a tempestade e ela acaba derrubando a nossa casa. Então que façamos isso agora, neste momento do culto, para que a gente eleve os nossos pensamentos, confessando os nossos pecados a Deus, sabendo que dele podemos obter perdão mediante o nosso arrependimento por causa de Jesus. Depois eu rompo o silêncio e oro representando toda a igreja. Santo Deus, nós reconhecemos, ó Pai, os pecados que praticamos esta semana, porque não ouvimos a Tua voz, porque, ó Deus, nós não fomos guiados, ó Pai, em muitas das nossas atitudes, em muitas das nossas palavras, nós não fomos guiados, ó Deus, por aquilo que o Senhor nos disse. E se porventura nós havemos ouvido a Tua palavra, Deus, nós não demos a devida atenção e não a levamos a sério, e por isso pecamos, ó Deus. Reconhecemos, ó Pai, os nossos pecados, reconhecemos, ó Deus, que cada pecado cometido contra outras pessoas, antes de tudo, cometemos contra o Senhor. Ó Pai, não porque a Tua glória pode ser arranhada, mas porque a Tua imagem em nós, ó Deus, fica maculada por conta das nossas imperfeições, por conta dos erros que praticamos, ó Deus, das transgressões à Tua lei, ó Pai. Nada disso, ó Deus, sabemos que Te diminui enquanto Deus, mas sabemos que isto nos afasta de Ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor zela, Pai, arde em ciúme, ó Deus, por nós. Senhor, então nos ajuda, Pai, nos limpa, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a enchermos a nossa mente, o nosso coração da Tua palavra, da Tua verdade, de tal modo, Deus, que a maneira como agimos, a maneira como pensamos, a maneira como sentimos, sejam reflexos da Tua palavra habitando em nós, pelo poder do Teu Espírito, Deus, que tem o poder de restaurar todas as coisas. Senhor, dá-nos um caminho novo, especialmente para aquele que está abatido por causa do seu pecado. Senhor, faz com que ele, mediante o seu arrependimento, sinta, Pai, o Teu perdão. Sinta que o Senhor verdadeiramente perdoa no nome de Jesus, por causa de Jesus, e que isso lhes dá uma oportunidade, Pai, nova, de viver uma nova vida, que honra e glorifica o Teu nome. E é no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Vamos cantar? Salvar e perdoar.
Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora no livro, no segundo livro das Crônicas, tá? A princípio eu ia pregar em 1 Reis, mas na verdade em 2 Crônicas, capítulo 10, dos versículos 1 a 19, contam a mesma história que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, tá? Do 1 ao 20. É praticamente a mesma história, só que contada de uma maneira um pouquinho mais curta. Eu acredito que facilita e encaixa melhor aqui com o tempo que nós temos para poder fazer a exposição. Mas é absolutamente a mesma história. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, do 1 ao 19. Assim diz então a palavra de Deus. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão
autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Até aqui, a palavra de nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos nessa hora a tua iluminação, ó Deus, para que possamos entender o que a tua palavra tem para nós hoje, para que possamos aprender dela, Senhor. Não apenas verdades históricas, fatos ocorridos no passado, mas o que é que elas significam para nós hoje, à luz do Evangelho revelado por Jesus. E é no nome dele que oramos, no nosso Mestre. Amém. Irmãos, agora vai. Alguém de vocês, não sei se está funcionando aqui, enfim, algum de vocês já ocupou um cargo de liderança ou ocupa, chefia alguém, chefia algum grupo? Alguém de vocês, na sua casa, por exemplo, tem um papel determinante, às vezes cuidando da sua família, ou você lidera uma equipe na sua empresa? Como você se classificaria enquanto líder? Você se acha um bom líder, um bom chefe? Alguém que é admirado, amado por aqueles que você lidera? Que nota você daria para você enquanto chefe, quando você está precisando liderar, chefiar alguém, algum grupo? Como você então se classificaria? De 0 a 10, que nota você daria? Irmãos, esta passagem, ela fala muito a respeito de liderança, porque ela está no seguinte contexto: ela está no contexto do fim do reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, foi o rei israelita com o maior prestígio na história.
Israel, enquanto reino unificado, durou muito pouco tempo, durou apenas 73 anos. 33 anos com Davi e 40 com Salomão. Um período muito curto. E o grande, digamos, apogeu político e social de Israel foi durante o governo de Salomão. Porém, Salomão não foi íntegro perante Deus durante toda a sua vida. No final, da metade para o final da sua vida, ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ele começou a adorar outros deuses, a adotar o culto dos países estrangeiros de onde vinha boa parte das suas mulheres com quem ele contraiu o casamento. Isso desagradou muito ao Senhor. E como nenhuma maldade, nenhum pecado vem desacompanhado, mas ele traz vários outros, Salomão também começou a mudar enquanto líder, enquanto rei da nação. E aquele líder sábio, que sabia julgar com justiça as ações do povo, aquele líder que era admirado e amado por sua sabedoria, no período de maior prosperidade da história de Israel, prosperidade e paz, ele passou a ser agora conhecido como um rei cada vez mais tirano, cada vez mais duro, que começava a impor muito trabalho forçado e, digamos que, tributos, impostos cada vez mais pesados para poder sustentar o seu palácio, o seu luxo, as suas riquezas. E é assim que ele termina a sua vida enquanto rei de Israel. E aí se abre uma crise sucessória, que este é o nosso contexto. Salomão é morto, ora, quem deve assumir? Deve assumir o seu filho, Roboão. E o que acontece é que o Senhor havia dito a Salomão que, por conta da idolatria de Salomão, Deus não havia de permitir que o filho de Salomão fosse rei sobre todo Israel. E que, portanto, a dinastia da casa de Davi, ela não estaria de maneira permanente mais sobre o trono daquele Israel unido. Então o Senhor, da mesma maneira que falou para Salomão a respeito disso, ele também visitou Jeroboão e, por meio de um profeta chamado Aías, disse a Jeroboão o seguinte: olha, eu vou tirar a maior parte das tribos debaixo da autoridade da casa de Davi e darei a você, Jeroboão. Você será o rei de 10 tribos. E só vou deixar a tribo de Judá e a tribo de Simeão, que foi uma tribo que acabou sendo anexada pela tribo de Judá, vou deixá-la com a casa de Davi por amor a Davi. Porque Deus havia prometido a Davi que sempre haveria alguém da descendência de Davi no trono. Mas agora já não seria mais sobre todo o povo de Deus, mas só sobre uma parte dele, uma metade dele. E todas as outras tribos, então, iriam se dividir. Jeroboão tentou fazer isso com as próprias forças, criando uma rebelião, uma insurreição contra o governo de Salomão, no final do governo de Salomão, mas isso não dá certo. E aí Jeroboão foge para o Egito, se torna um refugiado. Assim como o líder do Hamas, por exemplo, ele está no Catar. Ele comanda as atividades do Hamas desde o Catar. Jeroboão, então, também ficou no exílio, e dali liderando a oposição ao governo de Salomão. Uma vez que Salomão morre, e agora você tem vacância, você tem agora o posto de rei vago, abre-se uma crise sucessória. E é nesse contexto que nós vamos aprender que uma má liderança gera maus frutos. E nós veremos 3 frutos bastante ruins produzidos por um mau líder. O primeiro fruto que a gente percebe foi gerado pelo próprio Salomão. Um mau líder produz descontentamento. Um mau líder produz insatisfação. Veja como começa o início do nosso texto. Fala que o povo de Israel está reunido em Siquém. E o que parece ser uma mera informação, na verdade está dizendo muita coisa a respeito de quão frágil era a posição de Roboão. Porque quando Davi e Salomão foram aclamados reis, não foram eles que tiveram que ir até o território das tribos do norte para ser aclamado rei,
mas os líderes das tribos do norte que foram até Jerusalém aclamá-lo rei. Isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Salomão, uma demonstração de reconhecimento da autoridade deles. Mas agora, por conta das más decisões do final da gestão de Salomão, você tem agora não a mesma recepção, o mesmo reconhecimento para com Roboão. E aí Roboão então é levado a ir até a principal cidade do norte para ser então reconhecido rei. Mas chegando lá, ele percebe que de fato seu pai deixou uma má impressão naqueles seus súditos das tribos do norte. E eles, em vez de simplesmente já automaticamente reconhecer Roboão como seu rei, o que eles fazem é apresentar uma série de pleitos, reivindicações, para que Roboão então pudesse atendê-las. E aí sim, mediante o atendimento de Roboão atendendo as reivindicações dos israelitas, dos habitantes das tribos do norte, então sim, o rei seria reconhecido por eles. Ora, mas isso não nos parece justo? E o que eles pedem basicamente é que o jugo pesado. Havia um meio muito comum de se fazer, de se produzir na terra, na antiguidade, isso também durante a Idade Média, chamado corvéia, que era basicamente o seguinte: nas terras públicas, e mesmo nas terras que pertenciam a outras pessoas, o rei era como se fosse o soberano sobre as terras. De tal maneira, então, que aqueles que habitavam dentro do reino costumavam definir uma parte, e isso era, na verdade, definido pelo próprio rei, que uma parte da sua produção deveria ser dada para o rei, como uma espécie de imposto. Esse regime, digamos assim, agrícola, era chamado de corvéia. Quando você produzia uma terra pública e uma boa parte da sua produção, então você tinha que entregar para o rei. Assim, na Idade Média também, servos faziam isso com os senhores feudais. E aqui a gente tem essa mesma situação. Os israelitas cuidavam das terras que pertenciam ao rei, e o problema era que o rei ficava com grande parte da produção. E além disso, Salomão havia imposto trabalhos forçados aos israelitas. Quebrar pedra, levar grande jugo, grande peso, sem salário. Praticamente um regime de escravidão. Então o que eles fazem é colocar isso diante de Roboão, dizendo: Roboão, resolva a situação. Atenue esse jugo, reduza a corvéia, faça com que os trabalhos forçados sejam cancelados. Nós somos cidadãos, homens livres. Salomão estava impondo coisas, inclusive, que a lei de Deus não determinava, não definia, como algo que deveria ser feito. Então, o que Roboão faz com esse coro dos descontentes, liderados por Jeroboão, que agora com a morte de Salomão retorna para a sua região, para a sua tribo, que é a tribo de Efraim, e ele como líder, ele lidera, digamos assim, essas reivindicações. Roboão dá o seguinte recado para eles: vocês voltem daqui a 3 dias. O que nos parece a princípio sábio mesmo, da parte dele, o que não vai se mostrar. Ele toma um tempo, na verdade, mas para tomar decisões ruins. Mas o fato é que o reinado de Roboão já começa conflituoso, já começa cheio de fendas, cheio de fissuras, causadas pelas insatisfações geradas pelo seu pai. Porque Salomão não foi o líder perfeito, como Davi também, o seu pai, não foi, como Roboão também não vai ser, e nem os seus descendentes, nem Jeroboão, que será rei das tribos do norte, será um bom rei, um rei perfeito. O que nos mostra, mais uma vez, que somente em Jesus, descendente de Davi, podemos encontrar todos os pré-requisitos de um rei ideal, de um líder ideal. Enquanto Salomão e Roboão são líderes que produzem insatisfação, que produzem descontentamento,
que fazem com que seus liderados fiquem murmurando. Sabe, tipo, não sei quantos de vocês aqui já trabalharam em repartição pública, na administração pública, ou certamente já trabalharam com pessoas que costumavam murmurar dos seus chefes, de falar o quanto seus chefes eram ruins. E claro, boa parte desses chefes deveriam dar boas razões para isso, porque maus líderes produzem descontentamento. As pessoas não estão satisfeitas a trabalhar com pessoas que geram insatisfação, que não pensam, por exemplo, no benefício de toda a equipe. Jesus é um líder diferente. Jesus é um líder que, pelo contrário, ele, na verdade, ele satisfaz os seus liderados. Ele se coloca não como um opressor das pessoas, mas como um libertador dos oprimidos. Ele é aquele que diz que o Espírito de Deus ungiu para pregar libertação às pessoas. Ele não veio para te prender. Ele mesmo disse que não veio para julgar, mas para salvar o mundo, para salvar as pessoas. Esse é o tipo de líder que precisamos. Alguém que lidere a nossa vida, que seja nosso Salvador, que seja nosso Redentor. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, para salvar o que estava perdido. Nenhum, então, dos descendentes de Davi antes de Jesus tinham esses pré-requisitos de fato. E também nós, como podemos, por exemplo, aplicar isso à nossa vida? Como você se percebe, por exemplo, diante da manifestação de um descontentamento com relação a uma atitude sua? Especialmente se você está numa posição de liderança, na igreja, em casa, no trabalho. Você acolhe a crítica? Como você ouve críticas? Já se defende de cara? Ou você acolhe e pensa, caramba, eu posso estar aqui mesmo pisando na bola, precisando repensar aqui minhas atitudes? Ou você de bate-pronto já revida e até, digamos que confronta mais ainda, ou seja, joga mais gasolina no fogo. Como você lida com essas situações de tensão, quando você é questionado? Não faça como Roboão. Nosso caráter, por exemplo, ele se revela de maneira muito mais nítida quando nós recebemos poder. Já se fala isso, né? Você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê-lhe poder. Dê poder a ela. E às vezes aquela pessoa mansa, humilde, bastante gentil, pode se mostrar uma grande fera, tirana. Alguém que oprime, machuca os outros e só pensa em si mesmo. Isso acontece. Dê poder e você vai experimentar bastante do caráter daquela pessoa que recebe poder. O caráter de Roboão aqui estava sendo demonstrado. E aí vem o segundo fruto ruim, que é produzido por um mau líder. Esse agora é produzido pelo próprio Roboão. O primeiro foi produzido pelo seu pai. O seu pai gerou descontentamentos. Salomão, o homem mais sábio que já existiu sobre a terra, ele não terminou sua vida de maneira sábia. É verdade que é bem possível que o livro de Eclesiastes seja um livro da velhice de um Salomão velho e arrependido dos seus pecados, mas é um rei que sabe que o Senhor iria puni-lo e não tinha mais volta. O seu filho não teria um reinado próspero sobre o Israel unido. O segundo fruto produzido por um mau líder é o fruto da inversão de valores, de inverter as coisas, inverter as ordens. Veja só, as autoridades do povo, então, elas são consultadas primeiro por Roboão. E a princípio, de novo, dá a impressão de que Roboão está sendo sábio, está procurando trilhar o caminho do início do reino do seu pai. Não, vou procurar conselho. Eu sou inexperiente, acabei de me tornar rei, né? O que eu faço nessa situação? Natural, se você não sabe o que fazer, é justo, é legítimo e é digno você pedir ajuda a quem tem mais experiência que você. É bom isso. Talvez hoje a gente seja mais apressado e vá direto, por exemplo, numa ajuda no Google, né? Mas talvez o que você deveria era procurar outra pessoa mais experiente para tomar decisões, para aprender mesmo. Aprendemos muito, mas muito mais
no convívio entre nós, com outras pessoas, especialmente com pessoas diferentes, com pessoas mais experientes, mais velhas que nós. Roboão vai então, e o povo, ele dá, a autoridade do povo dá a resposta sensata. Olha, Salomão, Roboão, se você quer que este povo te sirva, então faz o que eles estão pedindo, porque é justo. Eles estão querendo que aquilo que seu pai impôs e que era injusto seja retirado, era ilegítimo. O trabalho forçado e o tamanho do imposto que seu pai havia colocado sobre aquele povo. Faz isso. E aí, Roboão não atende. Roboão inverte. Ele não ouve os mais velhos. Olha o que é que ele decide. Ele decide ir atrás dos parceiros dele, dos parças, dos companheiros, dos amigos de juventude, que cresceram com ele, que cresceram com aquele príncipe que havia crescido num palácio coberto de luxos. E aí o que é que esses companheiros, os novos ministros que Roboão estava trazendo para junto da corte, aconselharam o jovem rei Roboão? Aconselharam ele endurecer muito mais. Ao invés dele distensionar, dele apaziguar a situação junto às 10 tribos do norte, o que eles aconselham é: olha, se seu pai foi tirano com eles, você será 10 vezes mais tirano. É por isso que eles usam essa metáfora, né? Se o seu pai tinha a cintura da grossura de um dedo mindinho, você será um tronco, você será muito, muito mais grosso do que ele, você será muito mais pesado, você será muito mais cruel, para mostrar autoridade. Outra inversão aqui, além de ouvir os mais novos e desprezar os mais velhos, é que ele confunde autoritarismo e autoridade. Ele despreza a autoridade que ele teria se atendesse ao povo para se tornar um homem autoritário. Ele prefere o autoritarismo. Ele prefere ser temido muito mais do que ser amado. Isso pode valer no livro do Príncipe de Maquiavel, mas para os valores do reino de Deus, não. Os valores do reino de Deus são regidos por outra ordem de valores, de éticas. Aqui, o reino de Deus, ele não é composto por líderes que preferem ser temidos, mas por líderes que amam aqueles que ele lidera e, portanto, também é amado. Esse, por exemplo, é o tipo de líder que Jesus é. Roboão, então, decide o seguinte, que em vez de seguir os conselhos dos mais velhos, vai seguir o conselho dos mais jovens. E seguindo dos mais jovens, vai então, em vez de ser um rei que serve ao seu povo, e o seu povo serve ao rei em resposta, ou seja, atende, reconhece a autoridade do seu rei, e esse é o modelo de reinado de Israel, o modelo de reinado que Deus havia colocado sobre Israel, não de um rei como eram os reis das nações estrangeiras, mas um rei diferente, segundo os padrões do próprio Deus. Segundo os padrões do próprio Deus, o rei deveria servir ao povo, e o povo, então, em resposta, serviria ao rei. Mas o que Roboão decide é, então, eu serei servido pelo povo, muito mais servido do que o meu pai foi. Completamente diferente de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um líder servo, que esvaziou-se da sua condição de Deus, não usou das suas prerrogativas para viver uma humanidade plena, para nos representar diante de Deus, para nos salvar. Humilhou-se ao ponto de ser morto em morte humilhante de cruz, morte de malfeitor, mesmo sendo Deus. O Senhor Jesus mesmo diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Este é o modelo de liderança que você deve ter para você mesmo. O tipo de líder que você deve almejar ser na sua casa. Isso vale para os pais. Pais são líderes dos seus filhos, especialmente para os maridos, para os homens. Se desejam imitar um líder de sucesso, não imita os líderes corporativos.
que podem ter bilhões em conta, mas eles não chegam aos pés do líder que foi nosso Senhor Jesus Cristo, do líder que Ele é rei, Ele é Senhor, mas Ele é um Senhor que serve, para dar exemplo a nós, enquanto seus discípulos, de também aprendermos a servir. Roboão inverte a lógica que é definida pelo reino de Deus. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. No reino de Deus, se você quer ser exaltado, humilhe-se, ponha-se para servir. Aí sim, você estará sendo um verdadeiro líder, alguém que inspira, que mobiliza. Um verdadeiro líder segundo o reino de Deus e ao modelo de Jesus é alguém que, por exemplo, não faz como Roboão. Roboão, ele intenciona mais, ele joga mais gasolina no incêndio. Mas o verdadeiro líder, segundo o padrão de Jesus, toma a iniciativa da paz, mobiliza para a paz. Uma das grandes dificuldades que está acontecendo hoje, por exemplo, no Oriente Médio, é exatamente pelo fato de que não existe liderança, nem de um lado nem do outro da guerra, que deseja paz, mas que quer colocar mais lenha na fogueira, quer tornar as coisas piores do que o que elas já são. Este não é o modelo de Jesus. E o último fruto que o mau líder produz é o fruto da desunião, que é a consequência drástica de todas as ações praticadas aqui por Roboão. O que acontece é que o povo, ao ouvir a aspereza das palavras de Roboão, decide então se rebelar. Extremamente revoltados, cantam aquele pequeno verso. O que é que nós temos com a casa de Davi? A casa de Davi, a dinastia a qual pertencia a Roboão, né? E aí, com palavras duras, eles falam, né? Olha, para suas tendas, Israel. E aí eles comparam, Israel mora em tendas. Não, mas Roboão tem casa. Essas palavras não estão por acaso, eles estão dizendo, vai você para o seu palácio luxuoso em Jerusalém. Vai você para a corte, você não tem nada a ver com a gente vai viver a nossa vida aqui, separado de você. E imediatamente conta o livro de 1 Reis, que eles coroam Jeroboão, que era um líder reconhecido entre eles, agora o rei de Israel. Eles inclusive tomam o nome da nação, porque eles são maioria, né? Em termos de quantidade de tribos representadas, eram 10 contra 2. Então o novo rei de Israel passa a ser Jeroboão, que começa a reinar a partir de Siquém. E aí Roboão, aflito, porque vê que o reino está de fato desmoronando nas mãos dele, o que ele faz? Ele decide mandar alguém, né, para tentar resolver a situação. E ele não manda um diplomata para fazer paz. O que ele faz é mandar exatamente o líder dos trabalhos forçados, Adonirão. Com que intenção? Persuadir para promover paz? Não. Para dissuadir por meio de ameaças. Dissuasão é você tentar convencer alguém de não fazer algo por meio de ameaça. Por exemplo, muitas vezes fazemos isso com o filho, né? Nós ameaçamos nosso filho com palmada, com castigo, para que ele não faça algo que a gente julga que é errado. Isso é dissuasão. Mas dissuasão nem sempre é bom. Nessa situação aqui, o que ele precisava era de persuasão, de convencer os israelitas para andar junto com ele. Mas o que ele faz é mandar exatamente o algoz, o capataz, para ameaçá-los. E o que é que os líderes israelitas fazem? Simplesmente apedrejam o líder dos trabalhos forçados de carregamento de pedra. É uma ironia mesmo. Olha, você que os forçava a quebrar pedra e carregar, pronto, você vai ser apedrejado. Eles apedrejam Adonirão até a morte. É o recado que eles dão para Roboão, de que a definição de separação era total e completa, e não tinha volta. O Senhor Jesus não é esse tipo de líder que promove divisão. O mau líder não faz, por exemplo, a igreja crescer, faz a igreja dividir. O mau líder não faz a família andar unida, faz a família andar completamente dividida.
Mau líder, por exemplo, não faz com que as pessoas no seu ambiente de trabalho andem dentro de um objetivo comum, mas ele faz com que exatamente surjam grupinhos e panelas. E cada um viva por si, segundo os seus interesses. Jesus não. Jesus é um líder que mobiliza e une. Primeiro ele faz uma união que era impossível, mas que por meio dele se tornou completamente possível. Deus e o homem agora estão em paz. Em Cristo se une divindade e humanidade, e por meio dele temos paz com Deus, diz o apóstolo. E também por meio de Jesus podemos ter paz e comunhão entre nós. Ele não só faz a nossa unidade com Deus, como ele também promove unidade entre nós, orando inclusive para que entre nós haja uma unidade tal que sejamos reconhecidos como verdadeiros discípulos dele. Este é o verdadeiro líder. Jesus é um líder que promove unidade, promove comunhão. E para nós, o que resta aprender é que não se combate então uma situação ruim, um conflito, colocando mais tensão. E que as consequências das nossas más decisões, especialmente quando tomamos más decisões, quando lideramos algum processo, quando lideramos pessoas, quando chefiamos uma família, quando lideramos um departamento da igreja, quando assumimos um ofício na igreja, quando assumimos um cargo de responsabilidade na empresa em que trabalhamos, na instituição que nós participamos, seja onde for, muitas vezes as consequências ruins são permanentes, e aí nós deveremos aprender a lidar com elas. O povo de Israel, então, a partir daquele momento, começou a andar separado, deixou de andar unido, e agora a situação era uma situação bastante triste e delicada, um Israel bastante frágil, mas que, para concluir, irmãos, nos ensina duas coisas. A primeira é que, de fato, não havia como nenhum dos descendentes de Davi antes de Jesus cumprir aquelas promessas que Deus faz ao próprio Davi, de um reino que não teria fim, de um reino eterno, completamente perfeito. Isso somente por meio de Jesus, que era o verdadeiro descendente de Davi, mas que também é Deus. E por último, também nos ensina que assim como essa unidade nacional dos israelitas era muito frágil, ou seja, bastava um ruído para que aquela unidade simplesmente se rompesse, assim também a nossa vida. Seja a nossa situação material, os nossos relacionamentos, a nossa sanidade mental, a nossa saúde, seja qualquer coisa que venhamos a fazer, venhamos a ser, esses equilíbrios são frágeis. A gente pensa que estão sustentados pelo nosso desempenho, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa personalidade, pelo ambiente, pela situação, quando na verdade todas essas coisas estão sustentadas única e exclusivamente na graça de Deus. E se Ele retira essa graça, e aí se desmorona tudo. Bastou o Senhor retirar a sua graça da vida de Roboão e simplesmente não precisou fazer mais nada. O próprio Roboão começou a fazer besteira. Se o nosso casamento se mantém estável e somos fiéis, é por causa da graça de Deus sobre nós. Se nossos filhos estão crescendo bem, com saúde, se desenvolvendo, é por causa da graça de Deus. Se você tem o que comer e vestir, por causa da graça de Deus. Se você tem saúde, é por causa da graça de Deus. Se você ainda não faz parte do exército de pessoas que vive atormentada, é por causa da graça de Deus. Então, compreenda que você depende dela. E que o único líder verdadeiro, de fato, que nós devemos ter na nossa vida, reconhecer, é o Senhor Jesus, o senhorio dele sobre nós. E que se você quer um parâmetro de liderança para imitar e almejar, também é o dele. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças porque o Senhor dirige a história apesar dos nossos pecados.
E o Senhor nos mostra, ó Deus, mesmo a partir dos nossos maus exemplos, quão grandiosa é a obra e a pessoa de nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Pai, nós queremos reconhecer, ó Deus, o senhorio e a liderança de Jesus sobre a nossa vida, que Ele é o cabeça da Tua igreja, Ele é o nosso cabeça, Ele é quem nos guia, nos leva para o céu. Ó Deus, é Ele que é o nosso caminho. E também queremos, ó Deus, na nossa condição de humanos, de falhos, nós queremos, ó Pai, na medida em que o Senhor nos colocar em posições de liderança, de chefiar pessoas, que sejamos líderes como Jesus, que imitemos o exemplo dele. Ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, no nome de Jesus seja exaltado. No nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos nos colocar de pé, fazer a oração que nosso Senhor nos ensinou, todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Gente, só um aviso, dia 21 de outubro, no sábado, próximo sábado, vai ter a nossa confraternização de Dia das Crianças. Vai ser no Parque do Povo, 9h30, tá bom? Mais informações, Sheila e Priscila podem dar, tá bom? O Senhor os abençoe e tenham uma boa semana.